sempre vê os empresários confundindo a gestão financeira com a necessidade de você burocratizar demais a empresa. Então, é muito evidente que o coração da empresa não são as finanças. O empresário tem diversos desafios no dia a dia de produzir, de atender bem, de captar clientes, e isso toma bastante, principalmente na pequena empresa, na micro, na pequena empresa, onde o empresário está extremamente envolvido no operacional, ele perde muito tempo, né? Ele gasta muito tempo com essas atividades. E o financeiro vai ficando para depois. Ele começa muito pequeno, não vê a necessidade, depois ele cresce um pouco e aí ele fala, olha, agora eu não tenho controle, eu cresci assim, né? E eu vou continuar assim. E acaba que aparece a necessidade do controle financeiro quando as coisas geralmente já estão degringolando, né? Já estão com problemas bastante sérios. E hoje o meu objetivo é conversar com vocês aqui hoje. Eu vou até compartilhar, tá, Vitor, aqui a tela, tá? Trazer aqui uma pergunta que eu escuto muito, né, dos empresários. Olha, para que é que eu vou ter os números da empresa? Né? Eu acompanho o caixa, eu vejo quanto está sobrando lá no final do mês e eu sei quando a minha empresa está bem, quando a minha empresa está ruim, por esse número que eu estou observando lá no caixa. Então, eu vim aqui hoje justamente para que a gente possa entender que eu estava até comentando com o Vitor, antes da gente começar aqui, uma das frases que eu mais ouço dos empresários, olha, isso aqui é meu sonho dentro da empresa. Eu sempre quis visualizar a minha empresa dessa maneira, eu sempre quis ter clareza sobre essas decisões que eu estou tomando. E a outra fase olha, eu perdi dinheiro demais, eu demorei demais para ter esse tipo de controle, fazer esse tipo de análise. Tá? Então, para que é que a gente tem os números? Para que a gente possa visualizar o negócio. Porque aquilo que está na superfície, aquilo que a gente vê, que a gente toca, nem sempre é efetivamente o resultado da nossa empresa. Muito do dinheiro que passa pelo caixa da nossa empresa não é nosso. E muito do dinheiro que está no nosso caixa da empresa, nesse exato momento, não é nosso. O que a gente precisa desenvolver é estratégias para que a maior parte possível desses recursos se tornem nossos. E a gente só consegue avaliar isso efetivamente quando a gente tem bons relatórios financeiros. Quando a gente está acompanhando de perto os números da empresa. Quando eu sei efetivamente quanto a minha empresa está gerando de caixa mensalmente. Quanto é que a minha operação, a minha produção, o atendimento a clientes, a minha venda de mercadorias, o pagamento dos meus custos e despesas, no final do mês, quanto sobra? Quanto é que eu preciso reinvestir para manter e para aumentar a minha capacidade produtiva? Quanto é que eu consigo comprometer desse recurso com a parcela do investimento? Ou até mesmo, o que infelizmente está acontecendo com muitas empresas agora, quanto é que eu posso comprometer para o pagamento de dívidas? Né? Muitos empresários, como foi bem colocado aí por Vitor, estão deixando aí as dívidas para 2021. Né? Mas olha, eu vou poder pagar quanto? Quanto é que eu vou conseguir por mês assumir de desembolso para pagamento de coisas que eu não consegui honrar agora em 2020? Ou mesmo em momentos de crescimento. Né? A minha empresa está crescendo e agora eu estou ganhando dinheiro? Né? Ou eu estou inchando? Está rodando muito dinheiro dentro da minha operação, mas está ficando muito pouco. Né? Aquela frase que é bem conhecida, né? Quanto mais a minha empresa cresce, menos dinheiro eu vejo. Né? Então, o empresário vai tocando muito dinheiro, fazendo muitas vendas, mas efetivamente a quantidade de dinheiro que está ficando dentro do negócio, ele não está vendo para onde vai. E eu só consigo saber para onde vai e por que vai, principalmente, quando eu construo bons relatórios financeiros. Quando eu construo um bom tripé de análise, que é o caixa, a primeira das coisas mais importantes, é eu acompanhar o caixa. Eu analisar diariamente o que é que está entrando de recursos na minha empresa, o que é que está saindo e dar nome para isso. Classificar corretamente essas entradas e essas saídas. Tá? Depois eu começo a fazer projeções com esses valores. Tá? Porque eu tenho um colega que fala que passado é muito importante para professor de história, né? Para empresário ele tem que olhar para frente. E ainda plagiando, né, esse amigo meu consultor, né, o Wagner, ele fala, olha, a gente olha para trás para aprender. Tá? Então, esse caixa que eu tenho de controle financeiro para trás
Bacana, mas já passou, eu não mudo esse valor. Eu preciso construir relatórios que me apresentem o futuro, que digam como é que a minha empresa vai estar no próximo mês, no mês seguinte, e assim sucessivamente. Porque aí, se eu não ficar satisfeito com esse relatório, com esse resultado que está sendo projetado, eu tenho a oportunidade de tomar decisões antecipadamente, de tomar decisões hoje. E eu só vou conseguir tomar essas decisões antecipadas se eu começar a construir esses relatórios, se eu construir uma base para que eu possa entender como um bom professor de história o meu passado, para que eu possa compreender a minha situação atual e que eu possa projetar o futuro. E que esse futuro seja construído com base naquilo que eu já observei no meu passado, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado. Como é que eu defino se eu devo ou não contratar uma consultoria? Se eu devo ou não investir em marketing digital? Se eu devo ou não contratar mais um funcionário? Que retorno está dando para a minha empresa? Eu só consigo visualizar isso se eu tiver bons relatórios, se eu tiver bons controles para que esses números sejam confiáveis e bons relatórios para apoiar o meu processo de tomada de decisão. Essas informações precisam ser confiáveis, precisam estar acessíveis e você precisa usar. Porque eu também já montei estruturas financeiras, as equipes rodaram todos os relatórios, estavam cientes do que estavam fazendo, mas o tomador de decisão simplesmente não olhava os relatórios e continuava tomando decisões como sempre tomou, né? No feeling, no sentimento. Não que o feeling, né, que o sentimento do empresário, do gestor não seja importante, é muito importante. Mas, como todo bom humano, a gente erra bastante nas nossas análises. Tá? Muitas vezes a gente conversa com o empresário e pergunta, olha, tu vende para onde? Ele fala, eu vendo para o Nordeste todo. Quando a gente observa que 90% das vendas dele é na região metropolitana do Recife. Aí ele tem um cliente no Ceará, tem um cliente no Rio Grande do Norte, 2 na Bahia, e ele fala que vende para o Nordeste todo. Ele não vende para o Nordeste todo. Ele vende para a região metropolitana do Recife. Quando a gente pergunta, olha, qual é o produto mais importante que você vende? Ele aponta um produto que é muito vendido, mas quando a gente analisa no final do mês quanto aquele produto deixa de margem de contribuição para a empresa, é nada. Aquele produto, às vezes, tira margem. Recentemente, eu fiz um trabalho numa distribuidora que tinha alguns vendedores que botavam banca mesmo, né? Porque eu vendo, eu faço, aconteço. Quando a gente foi analisar o custo daquele cara, com que ele deixava de margem para a empresa, alguns deles, inclusive, foram dispensados. Porque o número era grande, mas o resultado era baixíssimo. Como é que o empresário sabe disso? Se eu tiver números. Como é que eu sei se é melhor eu ter minha frota ou eu terceirizar a frota? Como é que eu sei se é melhor eu terceirizar uma parte da minha atividade, contratar um novo funcionário? Quem vai medir isso são justamente os números, os controles financeiros, os relatórios e a importância da gente não ter muitos, tá? E aí vem, mais uma vez, a necessidade de não burocratizar demais a empresa. Eu não preciso medir tudo, mas eu preciso definir, e aí o planejamento é importante, né? Para a gente definir o que é importante medir e construir bons relatórios e que esses relatórios sejam confiáveis, que eles me deem informações que apoiem efetivamente o meu processo de tomada de decisão. Porque a gente acaba tomando decisões no dia a dia muito porque sempre foi assim, porque antes de mim isso já era feito assim, porque o mercado todo faz dessa maneira, né? Porque meu concorrente faz dessa maneira, porque foi assim que eu aprendi e a gente não avalia os resultados. A gente também faz muita coisa, por exemplo, para satisfazer o nosso próprio ego. Porque eu quero, as pessoas que me conhecem vejam a publicidade da minha empresa, porque que eu quero que as pessoas achem que a minha loja é uma loja grande e espaçosa, mas se isso não está dando retorno, não adianta. Então, gente, é por isso que é muito importante eu ter bons relatórios. E aí, novamente, eu insisto, não muitos relatórios. Mas olha, qual é o número que é importante medir na minha empresa? Se eu sou uma empresa comercial, é essencial para mim entender qual é a margem de contribuição das mercadorias que eu estou vendendo. Olha, quando eu compro, estoco, entrego, embalo, entrego, distribuo, quanto é que está ficando para a minha empresa depois dessa venda? Quais são as linhas de produto que deixam maior margem? Quais são as marcas que deixam maior margem?
quais são os clientes que me deixam maior margem, quais são aqueles outros que não deixam margem nenhuma, até mesmo margem negativa, mas que eu tenho que ter dentro do meu portfólio. Porque todo o meu ticket de venda, aquele produto está lá. Então, se eu tirar aquele produto, mesmo ele tendo uma margem muito apertada, o cliente não vai levar o outro. E aí eu entendo que eu não posso olhar a margem de venda apenas de um produto, e sim a margem do cliente, a margem do ticket que foi vendido, certo? Olha, de que maneira a minha estrutura de custos está pressionando a minha necessidade de vendas? No exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui para fechar, eu vou deixar isso bem claro, né? Olha, se você tem uma estrutura de custos de 100 mil reais, a sua margem vai ter que ser suficiente para cobrir esses 100 mil reais. Então você vai ter que vender mais para não sair do canto, para pagar apenas os custos fixos. Então, se você reduz essa estrutura de custos e traz para uma realidade mais adequada do seu faturamento, você vai ter condições, né, de ter resultado positivo com uma venda menor. Eu atendi recentemente, há 2 anos atrás, um grupo que trabalhava no setor de calçados. Eles verticalizaram o setor. Eles tinham a distribuição, tinha produção, tinha loja, né? Tinha também o trabalho de venda na internet, né? No setor de calçados, certo? E lá atrás eles fizeram um projeto para dobrar as vendas. Então fizeram uma fábrica nova, abriram mais uma loja, muitos investimentos. E aí veio a crise ali 2014, 2015, 2016, e o que eles estavam pensando em dobrar o faturamento deles caiu pela metade. E aí eu fui chamado de novo para conversar com eles. Olha, Silva, aquele nosso planejamento mudou, a nossa realidade agora é essa. A gente achou que ia faturar 300, a gente agora está faturando 75. O que é que a gente faz? Ora, a gente tem que dar resultado faturando 75. Porque não tem nada da porta da fora da minha empresa que diga que eu vou vender que eu vou aumentar minhas vendas, né, além desse patamar. Então, como é que a gente faz para ter resultado com faturamento metade do esperado? Reduzindo muito mais os custos. Tendo uma estrutura muito mais alinhada a esse nível de faturamento. Tá? Então, essa realidade, esse conhecimento desses números é que ajuda a gente a tomar decisão. Ora, eu fiz um investimento, Silvio, reformei toda a minha fábrica, e você está dizendo agora que eu vou ter que ir para uma fábrica menor? Porque essa fábrica é para produzir 300 mil e você só vende 70. Então não tem como você conseguir arcar com esse... mas o investimento que eu fiz. Tem um negócio em economia chamado custo incorrido. Já foi, meu amigo. Esse número já era. A gente precisa agora fazer a sua empresa dar resultado. Então a gente vai vender o que puder vender e a gente vai readequar a tua estrutura para esse teu novo nível de faturamento. E aí a gente vai descobrir como ter resultado com 75. E se um dia eu voltar a vender 300? Aí a gente faz uma fábrica de novo. Tá? O que eu não posso é quebrar a minha empresa esperando esse momento chegar. Então, gente, a clareza para tomar decisões, e principalmente decisões que doem, né? que às vezes vai mexer em partes da nossa empresa, que nos são muito caras, né? que são muito importantes para a gente. Só o que dá tranquilidade da gente fazer isso é quando a gente vê o impacto sobre os resultados.